Quando vejo meus amigos aqui na igreja, eu me sinto muito feliz. A nossa história começa com a Cláudia. A Cláudia tem uma amiga chamada Rose e o seu filhinho Arthur. A Cláudia foi à casa da Rose e os convidou para ir à igreja. E eles prontamente aceitaram o convite. Ao chegar lá na igreja, o Arthur, um pouco tímido, mas logo se enturmou com os amiguinhos. Gostou, participou, estava envolvido ali com as outras crianças. Com isso, eles começaram a ir com uma certa frequência à igreja. Sempre estavam lá, até mesmo quando a mãe do Arthur não ia, ele ia junto com a Cláudia. Algumas vezes também, a Cláudia não podia ir e a Rose ia sozinha com o Arthur. Em 2023, nós lançamos o projeto Super Missionários. E na primeira fase, os alunos deveriam fazer os seus estudos em casa junto com a sua família. Para a segunda fase, eles teriam que escolher um amiguinho. Então a Anne, uma menina bem animada, participativa, aventureira, membro da nossa escola sabatina, já frequenta com a gente há muito tempo, precisava escolher um amiguinho para fazer a segunda fase, dando estudo bíblico para esse amiguinho. Foi aí que ela escolheu o Arthur. E aquelas duas crianças foram ali começar os estudos, mas não foram sozinhas. A Eliane, mãe da Anne, estava junto com ela. E a mãe do Arthur assistia aos estudos também. Terminando o projeto, foi feita a formatura e a entrega do certificado para o Arthur. Foi um dia muito lindo. Esse ano, quando lançamos novamente o projeto, o Arthur, já membro matriculado da Escola Sabatina, passa então a ser um super missionário. Então, na primeira fase, ele fez o estudo na casa dele, junto com a mãe dele. Para a segunda fase, teríamos que escolher uma outra criança para fazer a segunda fase. Nós fizemos o Dia da Criança Adventista. É onde nós vamos fazer uma visita a alguns amigos nas casas próximo de onde nós realizamos a nossa comunidade Kids. Foi neste dia em que o Arthur escolheu o seu amiguinho de oração. Ao visitarmos as casas, o Arthur e a Rose indicaram a casa do amigo Gustavo. E nós chegamos lá, fizemos um sábado, fizemos uma oração com aquela família e após isso, o Arthur ofereceu o estudo para o seu amigo Gustavo. Quando chegou a segunda fase do projeto Super Missionários, o Arthur precisaria começar os estudos com o Gustavo. Mas a mãe do Arthur não sabia dos estudos, ela ainda não é batizada. E o que aconteceu? Ela pediu ajuda para as professoras lá da comunidade Kids. E a irmã Laura prontamente se dispôs a estar junto com elas fazendo o estudo. Começaram ali a primeira lição e faziam esse estudo na casa do Gustavo. Dando início aos estudos, a mãe do Arthur também se interessou em fazer o estudo bíblico. E elas iriam para um outro lugar fazer esse estudo. Foi quando pensamos, por que não fazer tudo num lugar só? Mas aí teria a Luciane. Foi quando surgiu a ideia. Vamos oferecer o estudo para ela também. Mas quem queria falar? A gente tinha acabado de conhecer a Luciane. Então, a Rose, que era amiga dela. Foi quando falamos com a Rose. E a Rose prontamente convidou a sua amiga, que aceitou ao convite. Eu fico maravilhada com essa história, porque agora são duas crianças e as duas mães envolvidas estudando a palavra de Deus. Então, eu sou mãe da Anne, de 8 anos, e eu acho que é um desafio a gente manter uma criança na igreja.
A Anne é uma criança muito tímida. Ela, assim, de poucas palavras, se ela se sentir, assim, que tem muita gente, ou quando tá em meio de muita gente. Mas, assim, quando ela tá com os amigos, ela é mais solta. Quando o projeto Super Missionário chegou, ele trouxe muita, assim, expectativa para nós, né? Tanto da igreja quanto a gente, os pais, né? E assim, para poder envolver as crianças mais, para elas se sentirem importantes também, para elas saber essa importância de levar o evangelho para outras pessoas. Foi uma coisa muito boa que aconteceu para ele. Ele se empenha bastante. Tudo para ele é ir para a igreja. Todo dia ele pergunta se está igreja. Bom, o projeto Expos Missionários, né, melhorou bastante o convívio aqui em casa, a conduta do neném também, do Gustavo. Tá super ajudando a gente. Arthur, minha amiga, ele se me apresentou a Jesus, meu melhor amigo. Eu também quero ser super missionário. Olha, a gente ter essa nova geração envolvida, né, nesse trabalho é espetacular, porque a gente percebe o quanto essa turminha ela é empolgada com as atividades e o quanto elas são empolgadas com esse trabalho do super missionário, e a gente vê que elas são fantásticas. A maneira que elas abordam os seus pais, a maneira que elas se envolvem no trabalho, e isso para mim, como pastor, que estou à frente de todo esse exército, para mim é extraordinário. E aqui eu vejo uma nova geração surgindo para, de fato, pregar o evangelho e vermos Jesus voltar. O super missionário me ensinou a ser uma super missionária mesmo pequenininha. Eu vou entregar minha vida a Jesus porque eu também quero que os meus amiguinhos se batizam também.